A incrível história de Nicholas Vinton, o herói anônimo. Nicholas Vinton foi um humanitário britânico que salvou a vida de cerca de 669 crianças judias da perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ele organizou o transporte de crianças de prisões e campos de concentração em países ocupados pelos nazistas para o Reino Unido, onde elas poderiam viver em segurança com famílias adotivas. Vinton nasceu em 1909 em Londres, Inglaterra. Ele era filho de um advogado e de uma professora de música e cresceu em uma família de classe média alta. Ele estudou na Universidade de Cambridge. Depois de formado, trabalhou como banqueiro de investimentos. Em 1938, Vinton viajou para Praga, na então Tchecoslováquia, para passar as férias. Lá, ele se deparou com a situação de crise dos refugiados judios que haviam fugido da Alemanha nazista. Vinton decidiu fazer algo para ajudar e, com a ajuda de amigos tchecos, começou a organizar o transporte de crianças judias para o Reino Unido. Ele criou um sistema de evacuação secreto e, com o apoio de autoridades tchecas, conseguiu tirar cerca de 669 crianças das prisões e campos de concentração e enviá-las para o Reino Unido. Vinton também conseguiu arrumar famílias adotivas para as crianças e organizou todos os detalhes de sua viagem e acolhimento. A operação de Vinton foi um sucesso e infelizmente um dos trens com 259 crianças não conseguiu sair do país. Nenhuma criança sobreviveu, mas ele decidiu não contar a ninguém sobre ela. Ele guardou o segredo sobre o que havia feito durante décadas e só foi reconhecido pelo seu trabalho humanitário no final da vida. O ato heróico de Nicholas Vinton ficaria adormecido na história se não fosse por sua mulher. Em uma visita ao sótão de sua casa, em 1988, Greta encontrou alguns arquivos, como um álbum com fotos de crianças, telegramas, cartas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber do que se tratava tudo aquilo, descobriu que aqueles eram os registros de todas as crianças que ele ajudou a resgatar. Desde quando sua história se tornou pública, Vinton passou a receber diversas condecorações e homenagens. Uma delas, inclusive, foi entregue pela própria Elizabeth, rainha da Inglaterra, em uma cerimônia em seu palácio. Naquele ano, Vinton foi convidado para participar do programa Touch Life da BBC. Ele não sabia, mas a atração, naquele dia, contaria sua história de vida. Em um primeiro momento, a apresentadora avisou que a mulher sentada ao seu lado era, na verdade, uma das crianças que ele havia resgatado. Nesse instante, a emoção tomou conta de todos. Ainda atônito com o reencontro, Nicholas escutou a apresentadora dizer: "Se alguém na plateia teve a vida salva por Nicholas Vinton, fique de pé, por favor." Instantaneamente, as pessoas ao seu redor se levantaram. Elas estavam diante da pessoa que fez o impossível durante a Segunda Guerra. Depois de todo esse tempo, só havia uma palavra a ser dita para Vinton: muito obrigado. Em uma entrevista ao Fantástico, em 2005, quando tinha 96 anos, o repórter Geneton Moraes Neto perguntou o motivo de ele ter guardado o segredo por todo esse tempo. "Eu não fiquei em silêncio, apenas eu não tinha o que dizer sobre o que fiz", respondeu. "Não me vejo como um herói. Para ser herói, alguém precisa fazer algo de perigoso. Eu não fiz. O que fiz foi algo que os outros achavam impossível, mas eu tinha de tentar, para saber se eu conseguiria ou não. Mas fazer algo que todos consideram impossível não é um ato heróico", indaga o jornalista. "Não é um ato heróico. Meu lema é: se algo é obviamente impossível, então deve haver uma maneira de fazer." Sir Nicholas Vinton faleceu em 1º de julho de 2015, aos 106 anos, enquanto descansava tranquilamente em sua cama. Em 1988, ele foi homenageado pelo então primeiro-ministro tcheco, Václav Havel, e recebeu a Ordem de Tchecoslováquia por sua atuação na Segunda Guerra Mundial. Vinton morreu em 2015, aos 106 anos, mas sua história foi revelada ao público em um documentário chamado "Não Foi Apenas o Fim da Guerra."
O filme conta a história da Operação de Vinton e foi lançado em 2002, quando ele tinha 93 anos. Desde então, Vinton tem sido lembrado como um herói da Segunda Guerra Mundial e um exemplo de coragem e humanidade.